Continuamos aqui com a nossa segunda videoaula sobre transistores de potência. Esqueci de falar na aula passada que esse transistor que nós estudamos, ele é chamado de transistor bipolar, tá? Porque vamos ver no decorrer do nosso curso outros tipos de transistores. Então vimos na aula passada essa aplicação bem interessante, muito usado na eletrônica de potência, que é utilizar o transistor bipolar como chave eletrônica. Então temos aqui duas situações, uma delas com um transistor sem corrente na base, ou seja, com o sinal da base aberto, o transistor está se comportando como uma chave aberta. E quando eu tenho aqui a chave fechada, né, esse interruptorzinho fechado aqui, ou seja, quando eu tenho uma corrente na base, o meu transistor comporta-se como uma chave fechada. Aí eu tenho circulação de corrente entre o coletor e o emissor, e com isso eu tenho, no caso aqui, a minha lâmpada acesa. E esses dois estados de funcionamento do transistor são conhecidos como corte, chave aberta, e saturação, chave fechada. Então, vamos conhecer agora o que significa esse parâmetro muito importante nos transistores bipolares, que é o ganho, que nos datasheets é conhecido como HFE. Então, o que seria esse ganho? Nada mais é do que a relação entre a corrente na base e a corrente no coletor. Então, nós chamamos isso de ganho, que no qual, nos datasheets, é conhecido como HFE. Então, vamos analisar os dados extraídos do datasheet deste transistor de potência, o TIP33. Então, folha de dados desse transistor, ele me diz que a corrente de coletor máxima é 10 amperes, ou seja, a carga é sempre ligada no coletor do transistor. Então, ele consegue ter uma corrente de carga máxima de 10 amperes. E o ganho dele é de 20. Ganho não tem unidade, tá? Então, o ganho, ele é a corrente do coletor dividido pela corrente na base. Então, para mim descobrir qual que é a corrente na base mínima necessária para que eu tenha a máxima corrente aqui no coletor, eu tenho que fazer uma dedução matemática disso aqui, ó. Então, eu isolo aqui a corrente na base e tenho aqui, ó, a corrente do coletor máxima 10 amperes dividido pelo ganho. Então, a corrente na base vai ser de meio ampere. Ou seja, para que eu tenha 10 amperes de corrente entre coletor e emissor, eu tenho que ter, no mínimo, meio ampere na base. Correto? Então, o ganho, gente, ele é quantas vezes a corrente de base ele é menor que a corrente no coletor. Você concorda que um transistor com ganho muito alto, muito alto, eu vou ter uma corrente de base cada vez menor. Ou seja, quanto maior o ganho desse transistor, menor será a corrente de base necessária para ele funcionar. Então, os transistores de potência, eles possuem um ganho muito baixo, exigindo uma corrente considerável na base. Imagine que apenas 10 amperes de coletor para emissor, eu tenho meio ampere na base. É uma corrente considerável, né? Nós vamos ver que tem componentes que possuem uma corrente, uma forma de ser tratado com um sinal bem menor na entrada. Então, nós temos esse transistor aqui, gente, que ele é conhecido como transistor Darlington. Então, ele nada mais é do que a combinação de dois transistores encapsulados no mesmo invólucro. Então, temos aqui um NPN e um PNP. Veja aqui que temos dois NPN e dois PNP. Eles são dispostos em formato de cascata, como se fossem série. Então, o ganho deles é multiplicado. Suponha que um deles tem um ganho de 100, o segundo também tem um ganho de 100. Então, o ganho deste transistor Darlington será de 1000. Ou seja, quanto maior o ganho, já falamos no slide passado, quanto maior o ganho, menor será a corrente na base necessária para manter corrente no coletor. Mas a simbologia do Darlington é isso aqui, ó.
mas é muito difícil você encontrar nos desenhos ele disposto nessa simbologia. Na maioria, ele é tratado como uma simbologia normal de transistor e você, pelo tipo do transistor, você consegue saber que ele é um Darlington, ok? Então, foi esse tipo de transistor que eu utilizei naquele projeto que nós explicamos na aula passada, o interruptor da porta do automóvel. Então, eu utilizei um transistor TIP 127, que ele é um Darlington de corrente máxima de 5 amperes e um ganho de 1000, um ganho alto devido a ele ser um Darlington. E ele é um PNP. Então, o que temos lá é isso aqui, ó. Temos aqui considere que originalmente no carro você tem a lâmpada e o interruptor somente. Então, com a porta do carro aberta, esse interruptor fecha e a lâmpada fica acesa. Quando você fecha a porta do carro, a porta pressiona esse pino, aí eu tenho aqui a abertura desse interruptor e com isso a minha lâmpada vai se apagar. Mas esse circuito ele vai fazer uma temporização dessa lâmpada. Ele vai fazer com que essa lâmpada se apague após alguns segundos depois que você fecha a porta do carro. Então olha só como funciona. Você está com o seu carro com a porta aberta e a lâmpada está com brilho máximo. Por quê? Porque a corrente está circulando por aqui, ó. E neste caso, eu aproveito que a porta está aberta e esse interruptor fechado. Este capacitor aqui, ó, ele se descarrega totalmente através desse circuito aqui, ó. Ele está com positivo aqui, esse diodo polarizado diretamente. Então ele se descarrega totalmente. Então ele fica totalmente descarregado. E o que vai acontecer quando você fecha a porta do carro? Você fecha a porta, esse interruptor vai abrir. Com esse interruptor abrir, essa lâmpada ela vai circular a corrente, não por aqui, porque o diodo está polarizado agora de forma reversa. A corrente vai circular aqui pelo emissor e vai fluir pela base e pelo coletor. Só que a corrente no coletor ela é praticamente igual ao do emissor, porque a corrente da base aqui é muito baixinha. Como ele é um Darlington, ele precisa de uma corrente de base muito, mas muito baixa mesmo para manter o transistor em condução. Então essa corrente muito baixinha vai iniciar uma carga desse capacitor. Então, quando esse capacitor estiver totalmente carregado, aí a minha lâmpada vai apagar. Se eu utilizasse aqui um transistor comum, a corrente base não seria tão baixinha assim. Aí o capacitor iria se carregar mais rapidamente e, consequentemente, eu teria só alguns poucos segundos nesse temporizador. Então, com essa configuração aqui, ó, eu consigo uma temporização de 20 segundos. Se eu coloco um transistor comum, sem ser Darlington, eu teria aqui talvez aqui uns 5 segundos. Mas se eu também aumentar esse capacitor, eu também aumento essa temporização, tá? Então, quanto maior o valor do capacitor, mais carga ele precisa, mais corrente ele precisa para poder chegar na carga máxima. Aí eu vou ter uma temporização maior. Ok? Aplicação legal, né?